Qual é o efeito principal que se imagina que vai acontecer com a mudança climática global? O aquecimento global seria o nosso planeta ficar mais quente aos poucos. Quais são os fatores que determinam a temperatura do planeta Terra? A gente usou o equilíbrio térmico entre a energia que vem do Sol e a energia emitida pelo planeta, pela Terra. Dos dois lados a gente teve que fazer dois ajustes na fórmula. Um, porque a gente sabe que nem toda a energia é absorvida pelo planeta. Uma parte ele reflete. Ele reflete essa quantidade que é A. E aqui na energia emitida, a gente teve que pôr uma correção que era esse 1 menos G, porque tem uma parte da energia que a Terra emite por irradiação que a atmosfera absorve. Os gases que tem na atmosfera prendem, essa quantidade é G, e a quantidade que vai embora para o espaço sideral é 1 menos G. Vai dar a temperatura da Terra aproximadamente 16 graus Celsius. A energia que vem do Sol... A perspectiva do Weber, mas em circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua, autorizado. Como Le Breton era o grande... Na aula anterior nós vimos quais são os fenômenos ou os fatores principais que a gente precisa levar em conta quando a gente quer fazer uma estimativa sobre a temperatura do planeta Terra, né? Vocês lembram disso? Quer dizer, eram quais? Era a energia que vem do Sol, tá certo? Que vem na forma de radiação de luz e de radiação infravermelha que vem do Sol. Depois, uma parte disso é refletido pelo planeta Terra e da parte que é absorvida, o planeta Terra reirradia uma certa quantidade de energia. E essa energia que o planeta Terra reirradia, uma parte dela é absorvida na atmosfera, tá certo? Então, o resultado de todos esses elementos é que a temperatura do planeta vai ser 279 vezes a raiz quarta de 1 menos A. O que é esse A aí? O que ele está medindo para nós? Qual é o fenômeno com o qual ele está relacionado? A reflexão. Quanto da energia do Sol volta para o espaço sideral, né? É o A. E 1 menos A é o que fica no planeta. E aqui embaixo a gente tem um outro fator que é 1 menos G. O que é o G? É o do efeito estufa, que fica retida na atmosfera da energia que é irradiada pelo planeta. Então, agora o que nós vamos querer olhar com um pouquinho mais de detalhe é como é que esse fator G aqui, que é responsável pelo efeito estufa, vai funcionar. Então, recapitulando, a energia vem do Sol. Vocês mostram aqui isso, olha lá. A energia vem, um pouco é refletido, um pouco é absorvido. Então tem aquele fator A, né? 1 menos A fica, A volta e vai embora. Olha lá. Parece que o Sol está atirando no planeta, mas não é, né? Está mandando aqui, parece videogame, mas não é. Então isso é para mostrar para a gente aquele fator A, isso, que tem a energia que é refletida. Está vendo? Nas partes brancas, onde tem gelo no planeta, reflete mais. E nas partes mais escuras, absorve mais. Tanto que, depois, na última aula, nós vamos falar das maneiras que estão inventando para reduzir o aquecimento global. Uma das coisas que falam é que a gente deveria pintar todos os telhados das casas de branco, porque daí reflete a luz do Sol e aí absorve menos. Mas só que, comparado com a superfície do planeta, o telhado das casas não parece ser muito, né? Mas dizem que pode fazer um efeito. Então, aí vamos mostrar agora a imagem para ilustrar o efeito estufa, que é esse onde a radiação é emitida pelo planeta, tá certo? Uma parte dela fica presa na atmosfera, então
vai fazer um aquecimento do planeta. E uma outra parte sai e vai emitida, vai embora. Essa parte que vai emitida, vai embora, que é esse fator que está aqui, que chama 1 menos G, tá certo? É a fração que é emitida da radiação. E o efeito disso aqui acaba sendo um efeito igual, ou análogo, semelhante, né? Não é igual, mas é semelhante, ao efeito que faz uma estufa dessas de pôr planta. Vocês já foram nessas estufas onde tem planta dentro, tem um telhado de vidro? O telhado faz isso, ele deixa entrar a luz do sol e não deixa sair, o calor. Então lá dentro da estufa fica sempre bem quente, bem úmido, não é? Por isso que usaram esse nome para esse efeito da atmosfera envolvendo a Terra. E agora o que nós queremos ver um pouquinho é entendermos o seguinte: porque eu falei para vocês, bom, a radiação vem do Sol e uma parte é refletida, outra parte é absorvida. Por que a radiação que vem do Sol passa pela atmosfera e a radiação que a Terra emite não passa e é absorvida e vira o efeito estufa? Que diferença que tem entre essas duas aí? Por que uma atravessa bem e a outra não atravessa bem a atmosfera? A do Sol é bem mais forte, isso é uma coisa, porque a temperatura do Sol é maior que a temperatura da Terra. Mas tem uma outra característica que não é só o fato de ser mais forte, é o fato de que quanto mais quente é a fonte da irradiação, mais essa irradiação vai ficando em comprimentos de onda menores, que são comprimentos de onda, por exemplo, no Sol o comprimento de onda é luz visível. Tem até um pouco de ultravioleta, vocês já ouviram isso, né? Que não pode sair sem o filtro solar, porque tem ultravioleta. Então, quando a fonte é muito quente, o comprimento de onda da radiação emitida é menor. E quando a fonte é mais fria, o comprimento de onda da radiação emitida é um comprimento de onda que a gente chama do infravermelho, que é um comprimento de onda maior. E de acordo com o valor do comprimento de onda, muda a forma como as moléculas que tem na atmosfera vão interagir com essa radiação. Se a luz for visível, como é a do Sol, então você tem ali o Sol, ele tem uma temperatura que é mais ou menos 5.700, 5.800, vamos pôr 5.800 aqui, para arredondar. Ele emite uma radiação que vem para o planeta Terra, cujo comprimento de onda principal é 5.000 angstroms, é meio micron de comprimento de onda. Isso é um comprimento de onda de luz mais ou menos amarela, por isso que a gente olha para o Sol e vê ele meio amarelo. Tá? E essa radiação de 5.000 angstroms, ela atravessa bem a atmosfera. As moléculas que tem na atmosfera, elas não interagem com esse tipo de radiação. Agora, o planeta Terra, quando está nessa temperatura de mais ou menos 290 Kelvin, a radiação que emite é uma radiação que chama infravermelho. Na verdade, no caso da radiação emitida pelo planeta Terra, vai ser uma radiação com comprimento de onda de 10 microns. E aí acontece que as moléculas que tem na atmosfera, algumas delas, são capazes de absorver essa radiação. Então, o que faz o efeito, o que causa o efeito de a luz do Sol passar e a luz emitida, a radiação emitida pelo planeta não passar, é a diferença do comprimento de onda. Uma é infravermelho, a outra é visível. Então, tem certas moléculas na atmosfera que absorvem a luz infravermelha. E aí, essas moléculas é que vão dar origem a esse fenômeno do efeito estufa, tá certo? Uma das moléculas importantes que contribui para esse efeito estufa é H2O. Essa vocês sabem qual é? Água, certo? Na atmosfera da Terra tem muito vapor de água. Como é que a gente sabe que tem vapor de água na atmosfera? É só olhar para cima e ver as nuvens. Tá certo? As nuvens são vapor d'água. De vez em quando tem tanto que até vira chuva e chove na gente. O vapor de água absorve luz infravermelha. A outra molécula que tem na atmosfera da Terra é o CO2, o gás carbônico. Gás carbônico é também uma molécula que absorve a luz infravermelha, e o gás carbônico
tem uma característica que nós vamos ver na aula que vem um pouco mais de detalhe, mas eu já adianto aqui. A gente produz gás carbônico nas atividades humanas. Quer dizer, por exemplo, quando você respira, você está soltando gás carbônico, não está? Quando você produz energia, por exemplo, faz uma fogueira para esquentar algum lugar, quando você queima aquela madeira, você está emitindo gás carbônico. Vocês já aprenderam em química orgânica que toda reação de combustão de um hidrocarboneto vai gerar CO2 e água no fim. Então, em geral, muitas das atividades humanas de produzir energia, elas produzem mais gás carbônico. Então, o gás carbônico tem um papel muito importante nesse assunto do efeito estufa, porque a quantidade de gás carbônico na atmosfera está sendo aumentada pelas atividades humanas. A quantidade de vapor de água não está, porque a gente não produz muita coisa que gere água, tá certo? E a água depois chove de novo, absorve, vai para o oceano, para o rio, etc. Então, tem essa diferença nas moléculas. Você veja que essa figura que está aqui, ó, ela mostra os detalhes dessa entrada de radiação, a radiação solar que vai incidir no planeta, e como é que a radiação solar é refletida, é aquele fator do A, tá certo? Que refletiu, tem uma parte que reflete na superfície do planeta, tem uma parte até maior que reflete nas nuvens. Então você vê que aqui a coisa já vai ficando um pouco mais complicada, porque tem um A do planeta e um A das nuvens. Então a nossa equação ia tendo que ficar com várias componentes. E depois tem a energia que é emitida pela superfície, a radiação da superfície, que uma parte dela é absorvida pelos gases de efeito estufa. E aí essa energia fica retida no planeta e vai fazer aquecimento. E tem uma outra parte que atravessa e vai sair, vai ser emitida pela atmosfera e vai embora para o espaço sideral. Então, essa parte aqui que está indo embora, ela ajuda a esfriar o planeta. Essa aqui que vem do Sol ajuda a esquentar e tem que ter um certo equilíbrio entre as duas. Tem também outras coisas que acontecem, por exemplo, tem evaporação e transpiração de plantas que emite energia, que eventualmente essa energia vai na forma de vapor de água, que depois ele de vapor vira líquido e chove. Quando ele vira líquido, ele tira a energia, que é a energia do calor latente, para virar de vapor em líquido, calor latente de liquefação, tá certo? Tem correntes térmicas também que levam um pouco de energia para a atmosfera. Então tem toda uma série de fenômenos aí, que quando a gente vai fazer o modelo mais perfeito da temperatura, tem que ser levados em conta. Mas basicamente é aquilo que a gente falou, energia que vem do Sol, energia que vai emitida por radiação e o efeito estufa que guarda um pouco dessa energia por causa desse fator G. Então, vocês que já fizeram bem o seu curso de matemática, de álgebra, vocês saberão me ajudar a fazer o gráfico, esse gráfico aqui, nós vamos querer fazer um gráfico da temperatura do planeta em função do G, desse número G, que é o número que mede o efeito a intensidade do efeito estufa. Esse número G, ele varia de que valor até qual valor? Qual é o menor que ele pode ser? É 0. Quando não tiver efeito estufa nenhum, não tiver absorção nenhuma na atmosfera. O G é 0, não fica nenhuma energia presa. E qual é o máximo do G? 1, quando toda ela ficar absorvida. Então o G vai variar de 0 até 1. Como é que vai ser o gráfico dessa função aqui, ó? Raiz quarta de 1 menos A sobre 1 menos G. Suponham que o A tem um valor fixo aí, que é aquele 0,31. Como é que vai sair esse gráfico? Quando G for igual a 0, vai dar 279 vezes raiz quarta de 1 menos A. Não é isso? Dá um valorzinho aqui. 279 raiz quarta de 1 menos A. Começa daqui. E quando G for igual a 1, quanto dá a temperatura? 1 menos G vai dar 0. 1 sobre 0 é aquela conta que falam para a gente que não pode fazer nunca. Dividir por 0. Quanto que dá? Dá um número muito grande, não é isso? É um número que vai querer ser infinito. Infinito não é número, mas... Olha lá, vai embora aqui. Então significa o quê? Quando você varia o G entre
não ter nenhum efeito estufa e ter o máximo de efeito estufa possível, quando tiver o máximo de efeito estufa, a temperatura do planeta vai querer crescer sem limite. Vai virar um número enorme, tá certo? Essa curva aqui está mostrando para você esse efeito do aquecimento em função da intensidade do efeito estufa. Na condição normal aqui que a gente vive, que o G vale 0,40, a gente vai calcular a temperatura e ela vai dar 289. Como o G depende da composição da atmosfera, se a composição da atmosfera mudar, pode ser que o G aumente, pode ser que o G diminua, tá certo? Então, vejam só, é importantíssimo a gente ter em mente o seguinte, que o efeito estufa, ele não é uma coisa ruim em si. O efeito estufa é que ajuda a definir que a temperatura do planeta Terra seja uma temperatura adequada para a nossa existência e para a existência de todo o resto dos seres vivos que tem no planeta. O problema que está acontecendo é que, em anos, digamos assim, recentes, do ponto de vista da história da Terra, a partir do fim do século XVIII, depois da Revolução Industrial, aumentou muito o uso de energia pelo ser humano. E quando aumentou o uso de energia, aumentou o número de vezes que se queima combustível que emite gás carbônico. Então, começou a jogar mais gás carbônico na atmosfera. Quando no planeta Terra tinha alguns poucos seres de Neandertal, Homo erectus, etc., eles faziam uma fogueirinha para cozinhar uma comida, etc., mas isso era pouquinho gás carbônico jogado na atmosfera. Depois que a população chegou em alguns bilhões de pessoas e todo mundo quer produzir energia para viver mais confortavelmente, aí a quantidade de gás carbônico jogado na atmosfera aumentou muito. E aí a composição da atmosfera começou a mudar. É uma mudança super pequenininha, mas é uma mudança que faz um efeito importante, porque, embora na atmosfera tenha muito pouco gás carbônico, você veja a atmosfera da Terra, qual é o gás mais frequente na atmosfera? Nitrogênio. Nitrogênio, vocês lembram quanto por cento tem na atmosfera? 78%, muito bom. Depois, o segundo gás mais importante. Oxigênio. Quanto tem de oxigênio? 21%. Esses dois aí já deu quanto? 99%. Depois tem um outro gás chamado argônio, que dá 0,93%, e depois o próximo é o gás carbônico, cuja porcentagem é 0,039%. Tá? Então você veja, uma quantidade bem pequena de gás carbônico que tem, mas sendo a quantidade pequena, se a gente emitir muito, pode ser que a gente faça essa quantidade duplicar. E quando essa quantidade de gás carbônico aumentar, nem o nitrogênio, nem o oxigênio, nem o argônio fazem efeito de estufa. Quem vai fazer é o gás carbônico. Se aumentar a quantidade de gás carbônico, esse valor G vai crescer e vai fazer a temperatura do planeta subir. Então, o problema todo desse assunto do aquecimento global não é o efeito estufa, é o aumento do efeito estufa. Porque o efeito estufa é bom para nós. A gente não quer que ele aumente muito. Quando o efeito estufa aumenta muito, acontecem coisas, por exemplo, como existe uma teoria, não é ainda bem demonstrada, que aconteceu no planeta Vênus. Planeta Vênus, mostra a imagem para nós do planeta Vênus aqui. Olha lá, o planeta Vênus, que é um planeta que fica um pouco mais perto do Sol do que a Terra, a atmosfera dele tem 95% de gás carbônico. E a temperatura na superfície do planeta Vênus é mais ou menos 700 graus. Porque ele foi aqui nessa parte, o G foi crescendo, tá certo? E a temperatura aumentou, então não tem nada lá, tá certo? É um lugar onde se você tiver um pedaço de chumbo, ele derrete. Porque 700 graus derrete chumbo. Então é até difícil mandar como é que chama? Um robozinho, que nem aquele que foi para Marte, né? Para Vênus ele vai começar a derreter a roda de borracha, etc.
Então, é um planeta onde a quantidade muito grande de gás carbônico e de outros gases, como enxofre e certas partículas, faz que a atmosfera retenha demais o calor e ele fique numa temperatura excessivamente alta. Já no nosso caso, nós temos uma temperatura que é mais perto desses 19 graus que a gente viu, mas com essa dificuldade na qual o aumento da concentração de gás carbônico está levando a gente a ter um aumento desse efeito estufa, tá certo? Esse aumento do gás carbônico, você veja, esse que eu mostrei para você aqui, gás carbônico 0,039%, tá? A coisa de 100 anos, essa concentração de gás carbônico era 0,02%, era quase a metade do que é. Quer dizer, a concentração de gás carbônico está crescendo. E, como eu disse para vocês, vamos lembrar direito isso. Por que a concentração de gás carbônico está crescendo tanto? Porque muitas atividades humanas produzem gás carbônico, ou liberam gás carbônico, não é só que produz, né? Produz e libera. Uma das principais atividades que produz e que libera gás carbônico é a atividade relacionada com o uso do petróleo. Por que o uso do petróleo é um problema nessa história? Porque o petróleo está enterrado a muitos metros de profundidade, tá certo? E lá no petróleo tem muitas moléculas de carbono que, quando a gente extrair o petróleo e virar em gasolina ou em diesel e puser no automóvel, o que vai acontecer no motor do automóvel? O que acontece com a gasolina? Combustão. Combustão do hidrocarboneto produz o quê? CO2 e água. Então, esse CO2 que o carro está emitindo é um carbono que estava enterrado, ele estava escondido, ele não estava na atmosfera. Mas quando a gente extraiu o petróleo, fabricou gasolina, pôs no carro e fez o carro andar, a gente jogou o gás carbônico na atmosfera. Então, cada vez que tem mais carro andando movido a petróleo, movido a gasolina, é mais gás carbônico que está sendo jogado no ar. Além da gasolina que põe nos automóveis, o petróleo serve muito também para quê? Para fazer energia, gás, que vai mover usina termoelétrica, onde você vai jogar o gás e vai gerar eletricidade. De novo, esse gás que vai para lá vai sofrer combustão, vai virar em gás carbônico e vai ser emitido para a atmosfera. Então, todo o desafio que a humanidade está vivendo atualmente é esse desafio de ajustar, de conseguir controlar essa quantidade de gás carbônico que vai emitido para a atmosfera, porque a gente não quer que o fator G da nossa fórmula se desloque demais em direção ao 1. Quanto mais gás carbônico na atmosfera, mais o G vai chegando perto do 1. Tem outros gases também que fazem um efeito similar ao do gás carbônico. Um outro gás importante para o efeito estufa, então eu vou pôr aqui os gases do efeito estufa. Tá certo? Um é o CO2, é o mais importante. Tem outro que é o metano, CH4, tá? Que é produzido também por várias atividades humanas. Por exemplo, aterro de lixo, deixa o lixo ali, ele vai produzindo metano. Vocês já viram aquele fogo que vai queimando? Aquilo está queimando o metano. Quando queima o metano, combustão química orgânica, sai gás carbônico. O outro gás também que faz um efeito estufa é o óxido nítrico, tá? Que também tem o efeito de absorver o calor, absorver a radiação que é emitida pelo planeta. Só que esse é em quantidade um pouco menor que é produzido, mas ele é produzido, esse aqui é interessante porque ele é produzido de um jeito diferente, não é por causa da combustão. Esse daí ele produz porque para fazer funcionar a agricultura precisa pôr adubo nas plantas. E quando põe adubo, o adubo traz o nitrogênio. E uma parte do nitrogênio que a planta não pega, vai embora na terra, a água leva quando chove, e acaba reagindo com o oxigênio e vira esse óxido nítrico que vai emitido para o céu e para a atmosfera e vai fazer efeito estufa. Então, várias atividades humanas é que contribuem. Porque, por exemplo, a gente quer estar aqui dentro com o ar-condicionado ligado. Só que para fazer funcionar o ar-condicionado, o que está gastando? Energia. Quando gasta energia, dependendo do jeito que essa energia foi gerada, pode ser que esteja emitindo gás carbônico, tá certo? Quando vocês forem para casa hoje, vocês não vão querer ir a pé. Vocês vão querer ir
de carro ou de ônibus, tá certo? Esse ônibus para andar vai queimar diesel que vai emitir gás carbônico. Então, quase tudo que a gente faz emitir gás carbônico. Então, antes de terminar, eu só queria contar para vocês aqui como é que foi que a ciência foi descobrindo esse assunto do efeito estufa. E aí tem alguns cientistas muito importantes que fizeram isso. O primeiro deles foi o Fourier, em 1827. Então, você veja que faz bastante tempo, tá certo? 1827, fazia 5 anos que o Brasil tinha se tornado um país independente, né? Então, o Fourier, francês, ele foi a primeira pessoa que escreveu um artigo científico e o assunto dele era estudar certos aspectos da matemática, equações diferenciais, calcular a solução de certas equações, e um conjunto dessas equações eram equações que determinam, que descrevem a temperatura de coisas. E ele foi aplicar isso para calcular a temperatura do planeta Terra. E ele verificou no artigo dele que era preciso levar em conta esse efeito estufa da atmosfera, tá? Depois do Fourier, que fez isso, mencionou o efeito estufa de um jeito meio especulativo, veio um outro cientista inglês, na verdade escocês, que foi o Sr. Tyndall. Esse em 1863. Em 1863, o Tyndall foi a primeira pessoa que verificou aquilo que o Fourier tinha dito. O Fourier falou vagamente, deve haver certos gases na atmosfera que absorvem a luz infravermelha que o planeta emite. E o Tyndall fez a medida dessa absorção para o caso do gás carbônico e para o caso do vapor de água. Tem um experimento que a gente vai mostrar aqui, que ilustra esse efeito da absorção da radiação infravermelha pelo gás carbônico. Olha lá, esse experimento, esse pesquisador está segurando uma vela, olha lá, ele tem uma vela, a vela está emitindo luz infravermelha, porque aqui tem um calor que não é muito grande, é um calor mais ou menos, né? Então ele está olhando, está pondo a vela e ele põe ela aqui, a vela está aqui, aqui tem um tubo, aqui tem a câmera que está enxergando a vela. E o que ele vai fazer? Ele vai deixar o tubo com ar e depois ele vai pôr gás carbônico no tubo. Quando ele põe gás carbônico, olha lá, a vela desaparece, quer dizer, o calor da vela não consegue atravessar o tubo porque ele é absorvido pelas moléculas de gás carbônico. Olha lá, a vela, tá certo? Olha lá como ela vai desaparecendo à medida que põe gás carbônico. Isso é o que acontece com a energia que o planeta Terra emite. O planeta emite e as moléculas de gás carbônico na atmosfera engolem essa energia e seguram e não deixam que essa energia vá embora e ajude a esfriar o planeta. Bom, então o Tyndall verificou que realmente isso acontecia e depois, no fim do século XIX, um outro cientista também muito importante, muito esperto, sobre o qual vocês já devem ter ouvido falar, vocês já ouviram falar do Arrhenius? Em química ensinam a gente do Arrhenius, porque tem o ácido, base, etc. Tem o professor Arrhenius, aparece lá. Arrhenius, em 1896, ele escreveu um artigo científico onde ele pegou os resultados do Fourier e do Tyndall e de outros que tinham estudado esse efeito da atmosfera absorver, e ele foi um passo adiante. O Arrhenius falou, puxa, mas então essas moléculas que estão na atmosfera e que absorvem a energia que o planeta emite, é importante a gente verificar se a concentração delas está mudando. Porque se estiver aumentando a concentração, pode ser que o planeta esquente. E ele verificou, ele fez a hipótese e mostrou ali que, por causa da atividade depois da Revolução Industrial, ou seja, do aumento do uso de energia, especialmente por combustão, o ser humano estava aumentando a concentração de gás carbônico na atmosfera. E o Arrhenius fez uma estimativa onde ele disse, olha, se dobrar a quantidade de gás carbônico na atmosfera em relação àquela que tinha em 1896, deve aumentar de 2 a 5 graus a temperatura do planeta. E essa estimativa que o Arrhenius fez em 1896, esse senhor que está aí, é a estimativa que acaba batendo com as contas mais recentes que são feitas desse aumento de temperatura. Vocês podem pensar, puxa, mas aumentar 2 ou 3 ou 4 graus é tão pouquinho, que efeito que isso vai fazer, né? Porque a gente tem dia quente, tem dia frio, às vezes num dia a temperatura varia de 7 graus até 27, varia 20 num dia,
varia às vezes até mais. Mas o problema é variar a temperatura média, porque quando você aumentar a temperatura média, vários fenômenos que estão em equilíbrio numa temperatura mais baixa vão entrar em equilíbrio de um jeito diferente. Por exemplo, a quantidade de gelo que tem no Polo Norte. Se aumentar um pouco a temperatura, um pouco daquele gelo vai derreter. Só que tem muito gelo lá. Um pouco daquele gelo derreter já pode ser o suficiente para fazer o nível do oceano subir um pouco. Tá certo? Se subir 10 centímetros não vai fazer mal para ninguém em geral. Mas se subir 1 metro, aí já fica problemático. Então, a questão é quanto que vai ser essa variação de temperatura, e por isso que se tornou tão importante para a humanidade entender, estudar, entender e conhecer melhor quais são os mecanismos que definem qual é a temperatura média do planeta e quais são os mecanismos que afetam essa temperatura, que foi o que a gente quis mostrar para vocês nessa aula de hoje. Então, esse é o resumo do dia. Muito obrigado.